Bom dia, meus amores, tudo bem? Tchau, ela está aqui hoje para caminhar com vocês, para dar prosseguimento ao conteúdo de geografia, tá bom? Como nós estamos iniciando mais uma semana, nós temos que colocar as nossas atividades, as nossas todo o nosso trabalho na presença do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos conduza nesse momento, tá bom? Nos dê sabedoria e que a gente possa retornar para as nossas atividades, porque os nossos momentos juntos fazem muita falta. Vocês, cada um de vocês, enche a nossa vida com muita alegria, com muito entusiasmo, e está fazendo muita falta pra gente, tá? Vamos lá, cada um de vocês, lembrando que a Tia Welly está com muita saudade, que vocês são muito especiais na minha vida. Meus amores, dando prosseguimento ao conteúdo de geografia, eu quero só retomar os pontinhos sobre os elementos da cartografia e sobre a importância desses elementos quando a gente tem que fazer a leitura de um mapa, não é? O que eu quero dizer para vocês? Olha, interpretar mapas pode ser uma aventura muito boa, um, uma busca muito prazerosa, porque olha só, quando você está interpretando mapas, você desvenda símbolos, você tem que encontrar os segredos que esses símbolos representam. Então, interpretar mapas eu quero que vocês passem a entender como uma verdadeira aventura e uma aventura muito gostosa. Eu trouxe para vocês os pontinhos importantes que tem no mapa que nos ajuda a interpretá-lo. Por exemplo, um título nos informa o assunto de um mapa. Ah, mas se o mapa não tem título, eu consigo ainda assim saber o assunto? Consigo. Sabe por quê? Porque o mapa tá cheinho de outros símbolos que também me ajudam a saber de qual assunto se trata. Hoje a Tia Wells vai mostrar isso para vocês. Eu tenho a orientação, um símbolo dentro do mapa, um elemento dentro de um mapa que me mostra a direção, que é a minha rosa dos ventos, que eu tenho meus pontos de referência na rosa dos ventos, que são meus pontos cardeais. Hoje a Tia Wells vai falar da rosa dos ventos de forma mais detalhada, tá? E eu tenho a minha legenda, falei para vocês na aula passada que eu não quero que vocês se esqueçam. A minha legenda, ela não precisa ser formada apenas por cores. Eu posso ter uma legenda que traz vários símbolos, e esses símbolos são importantíssimos. Gente, os meus símbolos, por exemplo, dentro da, dentro da minha legenda, eu posso ter símbolos que demonstram onde tem obstáculos. Eu posso ter símbolos das mais variadas formas. Vou dar um exemplo para vocês. Quando vocês estão se deslocando pela cidade, quando você está deslocando pela cidade, o que a gente tem de mais moderno hoje em orientação, que são os nossos GPS, vou usar um exemplo de um aplicativo que é o Waze, ele nos informa quando tem um buraco na pista, quando tem um semáforo. Isso aí são símbolos, e esses símbolos nos mostram onde tem obstáculos, tá vendo? Eu tenho a escala. O que eu disse para vocês da escala? A escala traz para mim dois pontos. Como eu já disse, eu já falei para vocês, o conceito de mapa, que os mapas são como se fossem desenhos, são desenhos, na verdade, que é a representação gráfica de um espaço. Para eu poder conseguir reduzir esse espaço de forma real, eu tenho que usar essa ferramenta da escala. Por isso, então, minha escala tem dois pontos. Um ponto que é o que está informando a representação gráfica, a forma reduzida em centímetros, e do outro lado da minha escala eu tenho o valor real dessa distância, tá? Também vamos estudar escala de forma mais detalhada logo à frente. E meus mapas têm as fontes. Como eu não, um mapa ele tem que trazer informações verdadeiras. Um mapa não pode trazer para mim informações falsas. Por isso da importância da fonte. A fonte mais usada no nosso país é o Instituto Brasileiro, são aquelas conseguidas através do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? Então, é preciso trabalhar com um mapa que me traga informações verdadeiras. Senão não faz sentido as descobertas do mapa. Senão ele não vai verdadeiramente desempenhar a sua função.
Olha só, aqui eu trouxe para vocês um exemplo de um mapa completo. Esse é um mapa que tem o meu título, esse é um mapa que tem uma legenda, esse é um mapa que tem uma escala e esse é um mapa que tem uma fonte, que é essa até que eu disse para vocês, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mas eu quero falar para vocês dos símbolos que estão nesse mapa. Olha só, esse aqui é um mapa político, ele está dividindo o nosso país em estados. Então, no meu mapa político aqui, eu não tenho, eu tenho, a minha legenda traz duas informações que é o quê? O meu país dividido por região, e aí ele utilizou cores, e eu tenho também, ele utilizou cores para dividir o lugar onde tinha mais parte, na verdade ele não está dividido em regiões, tá, meus amores? As cores estão mostrando apenas onde teve maior participação da população urbana, tá bom? Em determinada pesquisa que eles fizeram. E eu tenho aqui as siglas, olha, as siglas servem para mim de símbolos. Eu sei onde está o estado do Pará, onde está o estado de Goiás, com o Distrito Federal, onde está Minas Gerais. Eu consigo perceber todos os meus estados que fazem divisa com o litoral, depois todos os meus estados que fazem fronteiras com os outros países da América do Sul, tá vendo? Então, ele traz para mim esses dois limites aqui, o limite entre os estados e o limite entre os países e o limite com o nosso Oceano Atlântico, ó. Quando você vai na sua viagem de férias tomar um banho de mar, você tá indo, se for no litoral brasileiro, você tá indo tomar um banho no Oceano Atlântico. Vamos lá para a próxima. Gente, página 38 de vocês, vamos, que legal. Orientação pelos mapas. Olha, eu disse para vocês nas aulas passadas que as pessoas antes não tinham GPS, não tinha satélites aí nos dando informações em tempo real, não tinha ainda as bússolas, nada disso. A cartografia foi evoluindo, então as pessoas precisavam se orientar, porque elas tinham necessidade de deslocar, elas tinham necessidade de saber para onde estavam indo, elas tinham necessidade de fazer descobertas pelo mundo, descobrir novas terras, novos continentes. Então elas tinham muito essa necessidade de se orientar. E elas faziam essa orientação através dos fenômenos naturais, através do dia e da noite. Elas observavam a posição do sol, elas observavam a posição das estrelas. Eu disse para vocês um ponto de referência, até hoje usado, é a formação das estrelas do Cruzeiro do Sul. O desenho do Cruzeiro do Sul orienta as pessoas até hoje. Então, elas tinham isso como pontos de referência. É isso que esse nome que eu quero que você guarde. O que são os pontos de referência, gente? É tudo aquilo que você coloca como um ponto que vai te ajudar a localizar, a se localizar. Aqui eu tenho, ó, os nossos pontos cardeais na Rosa dos Ventos são nossos pontos de referência. Vai sempre me dizer onde está o norte, onde está o sul, onde está o leste, onde está o oeste. Por exemplo, na cidade alguém pergunta para você assim, onde fica a escola? E aí você diz assim, olha, a escola está à direita do supermercado, ou a escola está ao lado ao lado esquerdo do supermercado. Isso aí é um ponto de referência que a gente dá. Então, ele sempre vai nos ajudar a nos localizarmos. O nosso ponto de referência da Rosa dos Ventos, ele traz aqui, ó, esses maiores que nós temos, esse ponto dividido de forma bem maior, são chamados nossos pontos cardeais. Mas a Rosa dos Ventos não tem só pontos cardeais, ela também tem esses outros menores aqui, esses outros espaços divididos entre o norte e o leste e o sul e o oeste e o norte. Esses outros são os nossos pontos que são chamados colaterais, tá bom? Os maiores são os cardeais e os menores são os colaterais. Não é nesse momento, mas a tia Welles ainda vai trabalhar os pontos colaterais com vocês também. Por enquanto, nesse comecinho, a tia Welles quer mostrar apenas os pontos cardeais, tá? Gente, por que
que... Ah, não, peraí, deixa eu mostrar outra coisa aqui para vocês. Olha, quando nós temos lá o nosso planisfério, a tia Welly já ensinou vocês a dividirem isso, não é? Quando eu divido o planisfério ao meio, ó, como se fosse aqui, quando eu divido o planisfério ao meio através da linha imaginária do Equador, eu dividi o nosso mundo em norte, lá em cima, e sul, aqui embaixo. E quando eu divido ele aqui na vertical, aqui o Equador está na horizontal. Quando eu divido o mundo na vertical, através do meridiano de Greenwich, eu dividi o mundo em leste e oeste. Olha só, tá vendo? É como se a gente pegasse uma rosa dos ventos e colocasse em cima do mapa mundi. E aí eu consigo saber onde me localizar dessa forma. Deixa eu Tia Elis prosseguir aqui. Quero ensinar para vocês o seguinte, como vocês se orientam pelo sol. Gente, para você se orientar pelo sol é muito simples, você consegue fazer isso aí da sua casa. Às vezes você está em determinado local, aí você diz assim, não sei se eu estou andando para o norte, para o sul, para o leste ou para o oeste. Muito simples você fazer isso. A sua primeira informação tem que ser o seguinte, você tem que descobrir para que lado que o sol nasce. Se você fez essa observação e percebeu para que lado que o sol nasce, você vai apontar o seu braço direito para o lado que o sol nasce. E o sol sempre nasce no leste, tá bom? E aí, gente, você consegue determinar todos os outros pontos. Sabe por quê? O sol faz uma trajetória. Ele nasce no leste. Lembra, Tia Welly nas nossas aulas fala sobre o fato da bandeira do Japão ser um sol, o sol do Oriente. O sol sempre nasce no leste e faz toda essa trajetória aqui, ó, e se põe lá no oeste, tá bom? Então, o que que acontece? Se eu apontei meu braço direito, não pode esquecer, se eu apontei meu braço direito pro leste, se eu apontei meu braço direito para onde o sol nasce, achei o leste. Eu sei que o ponto de referência... Eu sei que o ponto de referência oposto ao leste é o meu oeste, ó. Olha as setinhas mostrando. Do outro lado do leste está o oeste. E o norte, gente, vai estar sempre à sua frente. Sempre. Desde que você tenha apontado o seu braço direito pro leste, o norte vai estar sempre à sua frente, tá? Então, quem é o ponto cardeal oposto ao norte? É o sul, tá vendo? Então, você consegue determinar todos os outros pontos. Qual é a única coisa que você tem que fazer? Descobrir o lado que o sol nasce. Você percebeu esse fenômeno, o nascer do sol? Você consegue determinar os outros pontos cardeais, tá? Muito simples. Então, era isso que a Tia Welly queria falar com vocês. Rosa dos ventos, muito utilizada, rosa dos ventos, que é usada como o nosso ponto de direção. Ela tem principalmente os pontos de referência, que são os pontos de referência que são os pontos cardeais, são nossos pontos de referência maiores, né? Inclusive o nosso mundo está dividido dessa forma. E ela nos informa, ela nos dá orientações para onde seguirmos. E agora você viu como você consegue se orientar facilmente através desses pontos de direção, tá? Vamos pro próximo aqui. Lá na página... Gente, não preocupa que a Tia Welly vai voltar fazendo as atividades com vocês, tá? Lá na página 42, nós vamos falar um pouquinho sobre o fato dos mapas nos servirem de meios de comunicação. Gente, um mapa, eu quero que vocês tirem da cabeça a ideia de que mapa só serve para nos informar sobre os continentes, os estados e os países, nada disso. O mapa nos conta várias histórias e nos informa sobre várias coisas, das mais diversas que tem. Inclusive, gente, eu tenho mapas que nos informam sobre atividades humanas, o que as pessoas desenvolvem em determinado local. Nos informa sobre a cultura daquele local. Então, a gente utiliza mapa para todo esse tipo de informação. Olha só, eles comunicam atividades e fenômenos. O que seria uma atividade que um mapa pode me comunicar? Um mapa pode me falar sobre o turismo de determinada região. Por exemplo, se eu quero fazer um turismo em praias,
o mapa do Brasil me mostraria que a região Nordeste é uma boa região turística de praias. Mas se eu quero outro tipo de turismo, se eu quero um turismo em rios, talvez o mapa pudesse me informar que a região da Amazonas é uma boa região para fazer turismo em rios. Outra coisa, agora, isso aí é um mapa que está comunicando para gente atividades, tá vendo? Agora eu vou mostrar um mapa que informa sobre a cultura, tá lá na nossa página 43. E um mapa me informando fenômenos. Um mapa me informando fenômenos, ele pode me dizer sobre o clima da região, sobre o relevo. Então, ele está informando sobre os aspectos daquela região, sobre fenômenos que acontecem ali naquela região, tá? Vamos lá. Deixa a tia Welles pegar o outro mapa aqui. Esse aqui, ó. Quero analisar com vocês esse mapa. Ele é bem interessante. Olha como ele é um mapa diferente. Isso aqui a gente chama também de cartograma, porque ele traz para mim essas fotos aí que me ajudam a identificar bastante. Gente, esse meu mapa, ele tem um título. E ele é um mapa que está me informando sobre a cultura desses locais aqui. Isso não são por regiões. Está me informando sobre quatro festas populares, tradicionais, que fazem parte da cultura do estado do Amazonas, do estado do Mato Grosso, do estado de São Paulo, do estado de Pernambuco, tá bom? Olha só, aqui eu não tenho a necessidade, por exemplo, nesse mapa cultural aqui, não tem necessidade, por exemplo, da Rosa dos Ventos, não tem necessidade, por exemplo, da escala, porque a informação que o mapa quer me trazer, ela não tem necessidade desses elementos. Mas olha, que ele trouxe para mim? Ele trouxe uma legenda, porque ele tá dizendo e trouxe símbolos, como por exemplo essa seta, como por exemplo a sigla dos estados. Ele tá me mostrando, esse mapa consegue me informar, mesmo que ele não tivesse título, eu saberia que estava se tratando de festas, porque a legenda me ajuda a saber sobre isso. E aí, olha só, ele tá me mostrando que, por exemplo, na região do Amazonas acontece uma festa popular de Parintins, uma festa folclórica. Lá na região, por exemplo, de São Paulo, tradicionalmente acontece a festa das flores de Olambra. Então, ele é um mapa extremamente informativo e que tá me dando, tá me repassando informações sobre a cultura popular daquele local. Não é de uma região aí não, tá mostrando só por estados, tá bom? Por localidade de estados. Então, prosseguindo aqui, o que a tia Welles quer dizer, continuar com vocês? Já disse para vocês sobre a informação, outras informações que o mapa traz. Mapa também traz, gente, atividades econômicas, diz onde que se planta mais grãos, onde que a pecuária acontece mais atividades econômicas da pecuária. Então, eu tenho mapas até para isso, os mapas econômicos. Eu tenho, o mapa também serve, gente, só relembrando, como orientação para nos deslocarmos no espaço. Aí a importância dos nossos mapas políticos, dizendo onde está cada país, cada estado. Sempre quando a gente quer fazer uma viagem para o desconhecido, a gente busca orientação em um mapa. O mapa traz informações de administração de uma região, são os nossos mapas políticos, gente. Aquele mapa que a tia Welles mostrou para vocês, ó, esse aqui, ó. Esse mapa que eu mostrei para vocês, ele é um mapa político. Sabe por quê? Porque ele tá dizendo aqui para mim, ó, a divisão política, aqui no estado do Amazonas tem uma administração, aqui no estado do Pará tem uma administração, no estado do Tocantins, de Goiás, aqui no país inteiro tem uma administração. Isso é um mapa político, tá bom? Ele tá dizendo que ali acontece administração política. Vamos lá. Eu tenho mapas que nos ensinam sobre características naturais dos lugares, que é essa que eu disse para vocês, sobre relevo, sobre clima, sobre rios, tá? Vamos lá, continuando. Gente, bem aqui agora, nós vamos olhar a página 45 aqui para a tia Welles falar. Todo mapa conta uma história. Prosseguindo com isso aí. O que é essa história? É um assunto. E aí, gente, as pessoas acharam mais fácil, na cartografia ficou mais fácil dividir os mapas em
pelos temas que eles tratam. Então, o que eu tenho? Meus mapas humanos vão falar sobre ações humanas que acontecem em determinado local, em determinada região. O que é isso? Vai dizer assim, ó, sobre a economia, sobre a divisão política, sobre o uso e ocupação do espaço. Por exemplo, o que seria a divisão política? Um mapa humano é aquele que me mostra o meu país dividido por estados, que ali tem um governador, tem uma administração ali acontecendo. Cada estado tem sua administração própria. Não tem um governador sendo administrador de 2 estados ao mesmo tempo. Isso não acontece. Então, esse é o meu mapa que está me mostrando uma ação humana, uma divisão por regiões que estão sendo administradas. E eu tenho meu país inteiro, cada país tem o seu presidente, a sua administração. A divisão, o mapa humano também trata da economia. É um mapa que diz para mim onde acontecem atividades econômicas. Por exemplo, vai me dizer, na região amazônica, se eu quiser fazer um mapa sobre a economia do Brasil, eu vou ter um mapa mostrando que na região amazônica acontece muita pescaria, acontece muito o extrativismo. Na região do estado de Goiás acontece muito a agricultura, acontece muita pecuária. Tudo isso é um mapa humano me mostrando uma ação do ser humano ali naquela região, que é uma atividade econômica. Depois eu tenho o uso e ocupação do espaço. Gente, vou pegar, por exemplo, esse uso e ocupação do espaço. Eu vou ter um mapa que me mostra a região que está sendo devastada, que está precisando de reflorestamento. Isso aí é uma forma de uso e ocupação do espaço. Eu vou ter um mapa que pode me mostrar a quantidade de pessoas que existe por determinada região. Isso aí é ocupação do espaço. Tudo isso são mapas humanos. Os mapas humanos, geralmente, eles falam sobre como o homem tá agindo ali naquela região. Ou uma atividade, uma ação humana naquela região. Depois, contrário a isso, eu tenho outra divisão, que são meus mapas físicos. Os meus mapas físicos vão falar como se fosse das características físicas de cada região. E aí, o que é isso, gente? O que é a característica física do nosso mundo? Ou do nosso país, seja da região que eu quero mostrar? O relevo, me falando assim, onde tem regiões com montanhas, onde tem regiões com planícies. Isso aí é o meu relevo. O meu clima é uma característica física do meu planeta, do meu país, me mostrando onde é quente, onde faz calor, onde chove, onde tem neve, onde faz frio, tudo isso. Isso aí é o meu mapa que está me mostrando o clima daquele lugar. Eu tenho um mapa falando sobre vegetação. Por exemplo, se onde tem florestas, onde tem pântano, onde tem planícies, onde tem Mata Atlântica. Então, gente, o meu mapa que ele vai me dizer sobre vegetação, por exemplo, cerrado. Se eu quiser encontrar qual é a vegetação do cerrado Goiás. Goiás tem uma vegetação típica que é cerrado. Então eu posso representar isso no mapa. E a hidrografia, onde está mostrando as nossas águas, os nossos rios, lagos e toda a nossa parte aquática, tá bom? Vamos pro próximo. Lembrando que mapa físico é como se ele estivesse dizendo as características físicas da região. Mapa humano fala sobre as ações. Aqui, ó, se eu for classificar esse mapa que tá lá no livro de vocês, se eu for classificar esse mapa, eu vou dizer assim, será que isso é um mapa físico ou um mapa humano? Ó, olhei para o mapa, meu mapa tá falando sobre as regiões do meu país, tá falando então sobre uma administração política, uma divisão política do meu país. O meu mapa é completinho, ó, tem título, Rosa dos Ventos, legenda, com cores e símbolos, e tenho fontes e tenho escalas. Meu mapa é completíssimo aqui. E ele é um mapa humano. Ele está falando sobre a divisão política do meu país. Vamos para o outro. Brasil, unidades de relevo. Olha só, está mostrando 3 tipos de relevo aqui. Planalto, planície, o curso dos rios e depressão. Gente, olha só, em Goiás, no Distrito Federal, nós temos a região do Planalto. Observa exatamente o que a legenda nos informa. A região laranjadinha aqui, ó, Planalto. Olha o tanto de Planalto que nós temos. Olha que legal. Então, esse mapa me falando sobre unidades de relevo, ele é um mapa humano ou um mapa físico?
que vocês acham? E outro mapa completinho, ó, título, Rosa dos Ventos, legenda, escala e fonte. Esse meu mapa aí, gente, ele é um mapa físico, ele tá me dizendo sobre uma característica física do meu país, que é relevo, tá bom? Vamos lá, esse aqui, não coloquei título, olha que legal. Não coloquei título, mas como eu vou descobrir? Tenho algo que me informa bem legal, minha legenda. Ó, tá falando aqui, Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal, Caatinga, Pampa, área desmatada. Ai, meu Deus, fiquei curiosa aqui com a área desmatada. Vamos ver? Área desmatada são esses pontinhos marrons, ó. Olha que tanto de área desmatada, gente. Mas olha só, quando eu percebo que a legenda tá me falando Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal, Caatinga, eu sei que ele tá me falando de vegetação, gente. Então tá me falando de característica física tá falando da minha característica física do meu mapa, não é? Vamos lá. Grãos, policultura, monocultura, pastagens, florestas e extrativismo. Também tá me falando de uma atividade econômica, que é a plantação de grãos, policultura. Atividade econômica, gente, é um mapa humano, tá falando como que o ser humano tá agindo aqui nesse pedaço, ó. Nesse pedaço de terra chamado Brasil. Olha só, tá mostrando o local onde se planta mais grãos, o local onde tem policultura, o local onde tem monocultura, onde tem pastagens, onde tem florestas, tá? Vamos lá. Agora também outro mapa humano, tá me dizendo onde tá concentrada a maior população, densidade demográfica, tá falando assim quantas pessoas, esse aqui é o censo de 2000, tá falando quantas pessoas que existe por região, tá? Ó, só por curiosidade, nossa região mais habitada, que tem maior quantidade de pessoas por metro quadrado, aqui habitantes por quilômetro quadrado, é a nossa região sudeste. E a centro-oeste ainda é a que tem menos pessoas. Vamos lá. Ah, gente, nosso mapa... Opa, tchau, Elis, errou aqui. Sobre a nossa densidade demográfica... o mapa não tem título, mas ele é um mapa humano, tá? Tá falando sobre uma atividade humana, sobre uma ação humana aqui. Agora, isso aqui, o nosso livro não traz, mas eu trouxe só a título de curiosidade. Gente, nossos mapas históricos é muito importante, são muito importantes, porque eles nos contam histórias, eles nos mostram a parte histórica o nosso desenvolvimento histórico, como a história foi se desenrolando. Isso aqui é um mapa, gente, ó. Isso aqui é como os portugueses representavam o Brasil antigamente. Como eles conheciam eles ainda não tinham adentrado para a parte central do Brasil, eles conheciam só o litoral. Então eles faziam mapas representando só a parte que eles conheciam. Olha só. E outra coisa, nas grandes navegações, isso aqui eu achei interessante mostrar para vocês. Nas grandes navegações, os portugueses ainda tinham o mar como um espaço muito desconhecido para eles. Então, eles representavam obstáculos, lugares perigosos, assim, ó. Isso aqui é como se fosse um monstro marinho ali nesse mapa. Olha que interessante. Eles traçavam rotas, mas eles demonstravam obstáculos dessa forma, porque o mar ainda era assustador para eles e também era muito desconhecido, tá? Então, esse aqui é um mapa histórico muito importante. E à medida que eles iam, cada vez que eles conheciam mais um território, mais eles completavam o mapa deles. Mas então, mapas históricos nos ajudam a perceber a forma como a história foi caminhando, foi se desenrolando. E isso é muito importante pra gente também, tá? Pra gente entender em que ponto que nós estamos. E um mapa histórico é uma fonte histórica, tá? Meus amores, a Tia Welles volta na próxima aula, fazendo a correção das atividades, mas vocês agora, com todas essas informações, que vocês possam desenvolver as atividades, não deixem de vocês mesmos fazerem as leituras das páginas, porque ajuda na hora da compreensão do exercício, tá bom? Espero que a aula da Tia Welles tenha ajudado. Beijinho, até a próxima aula.